Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque novamente nessa manhã suas misericórdias se renovaram, Pai. Temos muitos motivos para agradecer ao Senhor, Pai. Dentre eles, a vinda, a obra do Teu Filho Jesus Cristo, que nos resgatou, pagou o preço que não podíamos pagar, Pai. E é a respeito disso que nós estamos aqui procurando estudar, para compreender, Pai, para termos base para defender a nossa fé. E pedimos, Pai, a tua bênção nessa aula aqui, para que a gente possa, de fato, sedimentar esses conhecimentos e ter sabedoria ao usá-los, Pai. Abençoa também, eu te peço, as demais classes, o culto que está acontecendo, Pai. Estamos felizes por essa igreja, já há 4 décadas está proclamando a Tua palavra, Pai. Certamente esse também é um motivo de grande alegria e de agradecer ao Senhor a maneira como o Senhor tem usado as pessoas daqui para o Teu reino. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Muito bem. A gente está em 5 ou 10 minutos, a gente vai terminar a segunda parte do nosso curso, que foca na pessoa de Jesus Cristo. Alguém lembra dos que estavam aqui, ou que viram de repente a gravação? O que a gente viu na última aula? Falando sobre quais eram as semelhanças em Cristo e Deus. Exatamente, ou seja, se Jesus, o que a gente conhece de Jesus, se bate com o que a gente até fez analogia de um retrato falado, não é? Ou seja, e para definir o contorno desse retrato falado, a gente olhou para os atributos de Deus inicialmente e depois as profecias do Antigo Testamento que falam sobre o Messias, né? Então, tanto a questão da divindade de Jesus, ou seja, quais são os atributos de Deus, onipotência, onisciência, como na sequência a gente olhou, olha, o Messias foi prometido para o povo de Israel e existia uma série de profecias que apontavam para o Messias. Então a gente olhou e a gente usou a vida de um irmão nosso, Luiz Lápides. Ele é um judeu, nasceu e cresceu no judaísmo, e a gente usou a história de vida dele, porque ele se converteu quando alguém entregou uma Bíblia para ele, que ele falou, não, eu sou judeu, eu não posso acreditar em Jesus. E o cara falou, não, mas e as profecias do Antigo Testamento? Você não conhece? Você que é judeu não conhece? E ele começou a investigar, não é? E acabou se convertendo. Lembra o texto clássico de Isaías 53 e diversas outras profecias do Antigo Testamento que apontam para o Messias, e não é difícil você, ao olhar essas profecias, você vê, puxa vida, de fato isso daqui se cumpriu na figura de Jesus de Nazaré. Não lembro se eu cheguei a mostrar aqui, mas se você quiser ir um pouco mais a fundo, um dos livros que tem é esse daqui, Evidência que Exige um Veredito. Ele tem 2 capas que eu encontrei. Na verdade, eu acho que ele tem até mais capas. Já foi lançado várias vezes, de um autor bastante conhecido chamado Josh McDowell. E ele tem um capítulo inteiro dedicado às profecias. Tem dezenas de profecias. A gente foca muito no texto de Isaías 53, mas tem muitas outras coisas no Antigo Testamento que apontam para a figura de Jesus como o Messias. Por falar em profecias, eu vou mostrar um vídeo que conta até uma história que guarda alguma semelhança com a vivida pelo Luiz Lápides. Também fala sobre o trecho de Isaías 53. Tá, vamos ver se vai mudar aqui. Perdeu? Agora sim. Não.
Isso daqui é o problema, eu estava comentando com o Wesley, o problema da tecnologia aqui, né? Vou ver se vai tocar. Agora sim. This is Yeshayahu 53:6, or Isaiah 53:6. Kulanu katson ta'inu, ishla darko paninu, badonai hifnia bo, eight avon kulanu. All of us, like sheep, have gone astray. Each of us has turned to his own way. But the Lord has laid upon him the iniquity of us all. I had a friend who wrote this out on a piece of paper. He typed it up on his computer without any verse notations. And he took it around to everyone in his office. He worked in a big office for a motor vehicle bureau in one of the big states in our country. And he showed it to everyone in the motor vehicle bureau and in the state capitol. And he said, just tell me who this is and where it comes from. And every single person that looked at it, Jew or Gentile alike, it didn't matter. Everyone that looked at it read it, and he said, who is this? They said, oh, it's obviously Jesus of Nazareth. That's who it is. And it's from the New Testament. And then my friend would say, but no, it's not from the New Testament. It's from the Hebrew Bible. It was written 8 centuries before Jesus came. Can you believe this? And he showed it to them from Isaiah. And people really had a hard time, because if you read this passage without any kind of presuppositions or bias, you will read it, and it will be really clear that this is the life of Yeshua. Now, could he have fabricated this, or is this just a big coincidence? In the Old Testament, you really have. Muito bem. Ficou clara a história aqui, né? Então, eu acho que até comentei no final da aula que a gente ia abordar esse tema rapidamente aqui. A minha esposa aqui, a Raquel, isso é uma das coisas que é uma pulga atrás da orelha dela. Puxa, se é tão evidente o Antigo Testamento quando fala de Jesus, por que os judeus não olham isso e não se convencem? Em massa, né? Ou seja, evidentemente, a gente viu o exemplo de um e tem vários, tá? Nos Estados Unidos eu dei uma pesquisada, eles estimam que tem cerca de 200 mil judeus, que eles chamam judeus messiânicos, né? Ou seja, judeus que acreditam em Jesus como Messias. Só que a população de judeus nos Estados Unidos é em torno de 7,5 milhões de judeus, ou seja, isso, se você fizer as contas, aí dá 2, 3%. Ou seja, é uma penetração muito, muito baixa. A imensa maioria deles não se convence. E a questão é, puxa, se está tão evidente, por que tão poucos? Né? E então aqui tem algumas questões. Talvez se você veio de um ambiente católico, você ficou anos e anos e anos indo à igreja e poucas vezes talvez você tenha pegado a Bíblia para estudar. Então você está muito mais ouvindo aquilo que o líder... E isso, na verdade, está ficando até comum no meio evangélico também. Tá? As pessoas ouvirem o que o líder, o que o pastor fala e não fazerem como os crentes de Bereia vão lá e confirmam. Então existe muito disso no judaísmo e, evidentemente, a posição oficial da religião dá outra interpretação para os textos proféticos que apontam para Jesus. E o judaísmo ele tem uma outra questão muito, muito, muito forte, porque existe uma interligação entre a religião, a nação, o Estado, o povo em si. Não é? Então, o judeu que passa a acreditar em Jesus como Messias, ele é visto como alguém que está negando as origens dele, está negando a nação, negando a raça. Eu lembro de uma história de um pessoal aqui no Brasil, em São Paulo, e pegaram esse mesmo texto, né, lendo lá em hebraico, e o judeu já mais antigo, isso tem décadas esse ocorrido, ele fala, não, você está lendo exatamente a mesma reação, você está lendo o Novo Testamento. E aí o outro judeu que estava do lado dele falou, não, olha aqui, ele está lendo a nossa Bíblia hebraica, ele está lendo Isaías, ele estava lendo em hebraico, né? E o cara falou, não, não, olha aqui. Aí o cara olhou e falou o seguinte, olha, que ele foi fugido da Segunda Guerra lá do nazismo,
e ele teve que uma vez, o cara do exército alemão pegou ele na rua e falou, baixa as calças que eu quero ver se você é judeu ou não, né? Por causa da circuncisão. E ele negou isso daí. Ele falou, não vou baixar aqui em público e tal, porque é uma vergonha para mim, mas eu não sou judeu, não sou judeu. Ele fugiu, ele conseguiu enganar o soldado e fugiu. Ele falou, eu neguei o meu povo uma vez, eu nunca mais vou negar o meu povo. Então, se Jesus vier aqui na minha frente e falar, eu não vou acreditar. Então, é algo muito forte para o judeu essa questão. Tá? Então, e é o que o Lápides comenta, a pessoa que aceita, o judeu que aceita Jesus, ele é jogado no ostracismo pela família, pela comunidade em geral. Tá? Evidentemente, isso é um grande impacto aí para eles se convencerem da verdade. E tem as objeções mais comuns que são levantadas. Tá? Por exemplo, não, essas profecias foram... É uma coincidência os fatos narrados aí sobre Jesus e essas profecias. Algo que não faz sentido. Se você for calcular a probabilidade matemática de uma coincidência, né, de Jesus cumprir tudo aquilo que estava escrito, onde ele nasceu, a morte dele, enfim, é impossível, tá? Teve um... Eu adoro esses estudos porque todos eles têm uma dose de imaginação, mas tem um pouco de ciência. Mas um dos caras que calculou a chance de, por coincidência, alguém, na época de Jesus, cumprir todas as profecias, ele calculou como sendo 1 em 100 trilhões. Tá? Para você saber o que é uma chance em 100 trilhões, pega a área do estado de São Paulo, tá? Pegue moedas de R$1, aquela que é maiorzinha. Tá? Você vai fazer uma pilha de 3 metros de altura em todo o estado de São Paulo. Tá? Então, a chance é essa. Imagina que nesse mar de moedas, uma delas seja a moeda, e você vai lá e escolher justamente, ou seja, essa é a probabilidade, ou seja, virtualmente é impossível que, por coincidência, alguém cumprisse todas as profecias. Outra hipótese que aventam é que o evangelho foi alterado. Tá? Então, os escritores do evangelho, eles conheciam as profecias e alteraram, mas não dá para fazer com tudo. Por exemplo, a questão dos ossos quebrados, que não foram quebrados. Ou seja, se o cara tivesse mentido, na época que os evangelhos foram escritos, alguém ia aparecer lá. A mesma coisa das 30 moedas. Tá? Uma das profecias fala de 30 moedas. Você fala, não, foi 30 moedas. Não teve nada de 30 moedas. Ou seja, tinha muita gente lá que poderia desmascarar isso daí. A outra hipótese é do cumprimento intencional, e a gente até falou sobre isso. Algumas das coisas daria, por exemplo, a entrada em Jerusalém no jumento. Jesus sabia da profecia, então ele poderia ter cumprido, na verdade foi de propósito. Agora, outras coisas não dava para fabricar. Tá? A questão das 30 moedas, a ascendência de Jesus, o local de nascimento, como que Jesus ia nascer de propósito no local. Né? O método de execução dele. Lembra, tinha profecias que falavam sobre a crucificação antes de existir aquele método de execução. Tá? A própria ressurreição, como alguém ia intencionalmente cumprir alguma coisa se ele não fosse quem ele era. Enfim, gente, só para concluir essa segunda fase, segunda parte do curso, Lucas 24, 44 tem um bom resumo disso do que a gente está querendo dizer aqui. Tá? Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Tá? Ou seja, foi exatamente isso que aconteceu. Jesus cumpriu todas as profecias. E repara, ele está usando aqui, ele não usa o termo Antigo Testamento. Por quê? Jesus era judeu. A Bíblia judaica, essa é a divisão. Tá? A lei, a Torá, os profetas,
profetas maiores, profetas menores, e os salmos, que são toda a literatura de sabedoria. Tá? Os salmos aqui inclui, por exemplo, Eclesiastes, Provérbios, mas enfim, Jesus está falando, olha, era necessário que eu cumprisse tudo aquilo que está escrito de mim no Antigo Testamento, e foi isso o que ele fez. Então, oi. Existe alguma profecia que explica essa atitude que os judeus têm hoje de negação para Jesus? Profecia? Possivelmente. Se existe alguma profecia que fale da rejeição dos judeus. Eu creio que tem textos no Antigo Testamento que falam, né, que o povo... isso não é uma profecia, isso já é Novo Testamento, né? Mas na verdade, essa tem sido uma atitude constante do povo de Deus, né? De não ouvir o recado em várias fases da vida do povo. Se existe uma profecia, desculpe isso. Se existe, não deveria ser surpresa para nós. Não, mas eu não diria que é surpresa, tá? Assim como não é surpresa quando a gente olha para o nosso mundo. É surpresa. Não dá para entender. Admiração e indignação. Não sei se surpresa mas é perplexidade, talvez, né? Mas enfim, gente, a gente vai abordar um pouco disso na última aula, e várias vezes quando a gente estuda temas ligados à apologética, a gente acaba chegando à conclusão de que não é tanto uma questão de conhecimento e convencimento, mas é uma questão mais de predisposição mental. O cara acredita naquilo que ele quer acreditar. Quando ele não quer acreditar, é mais fácil. Você vê, por exemplo, a hipótese da origem, na tua área de biologia, de origem da vida. O cara, às vezes, acredita que extraterrestres vieram aqui trazer vida para a Terra e não acredita em coisas ligadas ao criacionismo, né? Então... Marcelo, no versículo seguinte ao que você leu, o 45 diz o seguinte: então lhes abriu o entendimento para que compreendessem as Escrituras. Eu vejo que esse componente fé vem de Deus. Sim, com certeza. Então não é uma raça específica, todos nós não temos fé se Deus não der. Perfeito. Marcelo, nós podemos comparar essa situação da negação de Jesus Cristo com a descrença deles, por exemplo, quando o povo do Egito foi liberto. Sim. Lá e eles é o mesmo no deserto e ficaram... É o mesmo tipo de coração, não? Ou seja, olha o que aconteceu lá, os caras fizeram um bezerro de ouro, sabiam de onde vinha o bezerro de ouro, ou seja, que criaram aquele negócio lá e passaram a adorar o negócio que eles viram eles mesmos fazer, ou seja, Mas é isso, gente, o coração humano é engraçado, né? O coração humano é desesperadamente corrupto, né? E aí você vê aqueles coaches, não, confie no seu coração, siga o seu coração, ou seja, basta conhecer um pouco do coração humano e você só precisa olhar para dentro do seu próprio, não precisa nem ficar apontando para os outros para você ver que isso é uma bobagem muito grande, tá? Mas é isso, gente. Com isso a gente termina a segunda parte e vamos entrar na terceira parte, que é aquela onde a gente foca na ressurreição de Jesus Cristo. Então, a gente viu, Jesus nessa segunda parte, Jesus estava convencido de que era Deus, ele expressou isso claramente e não falou isso porque ele estava louco, ele apresentou os atributos de Deus, ele cumpriu tudo que estava escrito no Antigo Testamento, e agora vamos olhar para a ressurreição. E a primeira premissa para alguém ser ressurreto é o quê? É ele estar morto, exatamente. E vou trazer um especialista em morte aqui. Eu tinha comentado na última aula, Marcos, por favor, e já que muito obrigado aí
pela tua participação. O Marcos, ele é médico e ele trabalha com isso. Depois, se você quiser falar um pouco do que você faz aí. A ideia é o seguinte, tá? Ou seja, muitas das teorias que negam a ressurreição de Jesus, elas partem do pressuposto que ele nem morreu. Tá? Então, a gente vai ver com o Marcos aqui essa questão. O que era a crucificação? Qual a chance do camarada não ter morrido lá? Então, esse é o tema aí que o Marcos vai trazer para a gente. Bom dia, gente. Mas ao longo da manhã eu vou contando para vocês, espero que dê tempo. Se não der tempo, eu vou falando 2 vezes. Você põe no 4 vezes aí para andar rápido e a gente ter chance de, se for o caso, no final a gente discutir alguma coisa que talvez seja de interesse de vocês da área médica. Eu sou um intensivista. Vou explicar para vocês. Assim, ó, fiz 6 anos de faculdade de medicina, depois eu fiz 2 anos de residência em clínica médica, depois eu fiz mais 2 anos em terapia intensiva. Trabalho só dentro da UTI. Não tenho consultório, não é a minha praia. Eu fico só lá dentro. Quando você tem um familiar e entra lá para falar com o médico, eu sou aquele lá. Há outras subdivisões, então. Tem cardiologista que trabalha dentro da terapia intensiva, tem outras, tem pneumo, tem anestesista, que é uma interface muito próxima, tem cirurgião cardíaco. Então, tem várias pessoas que também fazem esse link com a gente. Então, eu sou intensivista puro sangue. Ah, eu tenho uma criança, ó, eu não sou pediatra, eu cuido só dos meus filhos e prefiro não levar para esse lado. Prova médica de que o Senhor Jesus não teria como resistir a tanto insulto. E a gente vai caminhar um pouquinho juntos aqui e vou mostrar várias situações da parte médica, até mesmo consultei, usei o capítulo do livro e tem algumas citações lá. O objetivo é que ao chegar no final da aula, você tenha certeza de que o Senhor Jesus morreu. Não só pelo que a gente tem dentro da Bíblia, de que ele morreu, mas a gente tem algumas outras manifestações clínicas bem características de que não tinha como ter sobrevivido. Até mesmo comparativamente entre ele e os insultos e como estavam os ladrões. O que foi preciso fazer para que os ladrões morressem, já que o Senhor Jesus já tinha morrido. Tá bom? Então isso já faz um sentido. Mudando rapidinho, sim. Você já teve ideia de por que nós estamos no ano 2024? Todo mundo vai falar para mim, eu tenho certeza. É 2024 DC, depois de Cristo. Por que será que a vinda de uma pessoa foi capaz de mudar o calendário? Por que nós, da Europa para o Ocidente, seguimos esse calendário? Se ele não fosse importante, nós estaríamos nos 5.000, 6.000, calendário judeu, calendário muçulmano. Então, é certo que, por que a gente está no 2024? Tem algum sentido. Esse cidadão faz diferença na história. Por que essa religião é tão perseguida? E por que tem tanto amor, ou é para ter, tanto amor entre os que falam a mesma coisa, a mesma língua, e por que morrem em nome dessa religião, de um cristianismo que já matou muita gente na época de 1600, 1700, 1800, pregando sobre o cristianismo? É certo que o líder, quem instituiu, é alguém diferente. Nenhuma religião tem a filosofia que a nossa tem. Já parou para pensar? A filosofia dos cristãos é diferente de qualquer outra coisa que a gente possa imaginar. Ninguém tem a mesma filosofia que nós temos. Bom, voltando então. Esse assunto sobre trauma e estresse, para nós médicos, é algo que a gente vive com isso o dia inteiro. Isso perpetua o nosso feijão com arroz. Mas quando vocês em casa, as mulheres estão lá fazendo a unha e dá uma beliscada, arranca um talo, e no dia seguinte fica aquele vermelhão, o vermelhão sobe aqui é um trauma. É claro, limitado, foi uma lesão pequena. Imagina, e a gente vai ver o que o Senhor passou, o quanto seria de trauma e estresse. A gente fala estresse, às vezes fica pensando, eu estou estressado, não aguento mais. Bom, esse estresse pode causar alguma reação? Pode, sobe a frequência cardíaca, a mão fica gelada, algumas coisinhas mais simples. Mas o trauma, e a gente vê aqui a definição, Trauma. Eu vou voltar no slide anterior. É uma experiência emocional intensamente desagradável que pode causar distúrbios psíquicos. Até aí é o estresse. Deixando uma marca duradoura na mente do indivíduo. Trauma. Contusão ou lesão que resulta de uma ação violenta, causada por um agente externo, geralmente pelo choque de algo contra o corpo de alguém.
Quando alguém sofre um trauma, essas são as poucas reações que a gente tem. Só essas aqui. Pode ficar tranquilo, nem todo médico sabe e a gente tem que estudar isso todo dia. Porque sempre descobre alguma coisa. Né? Fala, nossa, bom, passei 6 anos para tentar entender um pouco do que está ali. Vejam só, a gente tem uma sucessão de hormônios que são liberados, todos esses causando graves e importantes repercussões sistêmicas, com frequência cardíaca, sangramento, a pele fica gelada, e a pressão cai, um monte de coisa vai acontecendo, e isso tudo com certeza aconteceu no Senhor. Afinal de contas, era um ser humano como eu e você. Então, quem já foi submetido a uma cirurgia, já quebrou um membro, já foi submetido a todas essas manifestações aqui. A gente tem as catecolaminas, que é o caso de adrenalina, noradrenalina, são essas substâncias que deixam a gente mais eufórico um pouco. Cortisol, que é um hormônio que mexe com a glicose. Glucagon, que também é um outro hormônio que mexe com glicose. Insulina, que todo mundo conhece. Não dispensa. Aldosterona é um outro hormônio um pouquinho diferente. O hormônio antidiurético, para evitar que ao fazer xixi diminua o volume que está circulando. Então, tranca o que a gente chama de diurese, né? Desaparece. E hormônio de crescimento. Todas essas reações causam ou são impostas sobre um corpo, sob estresse ou um trauma, para que possa se defender. Todo mundo aqui já na escola lembra disso. Vocês lembram de uma expressão chamada luta e fuga? Lembra disso? Você está frente ao leão, está vindo lá, você não sabe o que você vai fazer. Nessa hora que tem uma descarga de adrenalina, que você começa a tremer, você já... a pupila dilata, como reação a um hormônio. A pupila dilata para que o campo de visão aumente. A pele fica gelada, os pelos levantam, a pele fica gelada para que exatamente o sangue que estaria ali não vá mais para lá. O sangue vai para os músculos que você vai precisar ou lutar, se engalfiar com o leão, ou você vai precisar sair correndo e subir na primeira árvore que você encontrar. Para tudo isso você precisa de sangue. Sangue, oxigênio, insulina, glicose, toda essa turma precisa acontecer. Então é exatamente isso que foi acontecendo. No caso do Senhor, ele não teve chance de fuga, muito menos de luta. Então ele deixou que cada um dos insultos fossem desencadeando as suas sucessões de eventos e de manifestações. Dentro deles aqui, a gente tem, então, um período de privação de sono. Lembra assim, o Senhor fez a ceia, saiu com os discípulos para orar, a moçada dormiu, mas ele não. Nós que somos médicos, a gente sabe que é passar uma noite acordado. O quão inválido a gente fica no dia seguinte. Não sei se alguém aqui já passou a noite acordado com criança pequena, ou passou nas vigílias quando era adolescente, né? Fica animado, né? Mas ia para casa no outro dia e dormia até as 11 horas da manhã para tentar se recompor. Então sabem o que é passar uma noite privada de sono. Agora você já imagina que o Senhor já estava sabendo o que ia acontecer. Igual a mim, por exemplo. Hoje está sendo, e vocês são a primeira cobaia, da minha primeira aula na escola dominical. Se alguém vier aqui agora e tocar, vai sentir que eu estou gelado. E que eu estou tentando não correr muito. O estresse psicológico do Senhor, imaginar que ele ia se deparar com a morte. Se fosse só a morte, talvez fosse menos tenso e menos pesado. Mas saber o processo de chegar até a morte, com certeza um estresse psicológico considerável. Eu fui convidado para dar essa aula 15 dias atrás. Tem 15 dias que a minha frequência cardíaca está aumentada. Né? Eu sei que depois de um tempo a gente vai relaxando, né? Obrigado, pastor Fábio, pastor Fábio, Marcelo, e assim a gente... Mas a gente está aqui a favor do reino, né? Então aceitei o desafio. A única coisa que não aconteceu comigo foi isso aqui. Eu não suei sangue, ainda. Nem chorei sangue. Hematidrose é uma manifestação médica conhecida após o Senhor Jesus. A gente não tinha nenhum relato antes. Essa manifestação dessa menina aqui, que está escorrendo uma lágrima de sangue, ela não está sob estresse. Aqui foi um evento que aconteceu, que pode acontecer com qualquer um de nós. Simplesmente pode estourar um vaso sanguíneo que irriga um capilar, um folículo piloso, e sair sangue. Os únicos relatos que a gente tem, eu encontrei foram 2. O do Senhor e um outro foi de um soldado na Segunda Guerra, que ele havia desertado. Quando ele foi recapturado pelo seu povo, ele foi condenado à morte. Frente ao pelotão de fuzilamento, ele estava extremamente estressado frente à morte e ele suou sangue. É o único relato que a gente tem. Todos os outros são assim.
Foram manifestações esporádicas, aleatórias de que suou sangue. Ou chorou sangue, escorreu uma lágrima que veio avermelhada. Nenhum dos outros relatos que a gente tem na literatura foram sob estresse intenso. Então dá para imaginar a agonia do Senhor. Ele ainda não tinha sofrido os insultos físicos, mas emocionalmente, né, se eu imagino que eu agora já estou um pouco tenso, imagino o que o Senhor foi passando, a ponto de, ajoelhado orando, o seu suor sair na forma de sangue. Aqui eu trouxe, para deleite nosso, a demonstração do que os romanos usavam, né, ou o que foi usado. A Bíblia, por exemplo, não relata para nós se os presos que foram crucificados com o Senhor também foram torturados. Não sei dizer para vocês, mas o Senhor foi. Propositadamente, o Senhor foi. Quantos aqui assistiram o filme Jesus? O último. 3 horas de pancadaria, né? 3 horas de insulto. A gente morreu no cinema, saiu vomitando. É um filme que, sim, traz um pouco de angústia pra gente. Se a gente imaginar que 50% daquilo pode ser verdade, que a outra 50% pode ser um exagero, mas considerando que realmente foram situações semelhantes àquela, o Senhor sofreu bastante mesmo. A gente tem um tipo de flagelo que é com as bolinhas de aço, isso já é conhecido por todos vocês, a gente já conhece muito bem, que batem, têm a capacidade de afundar, podem rasgar também, mas não menos do que ela, o outro chicote que eram com ossos. Né? Não só a dor. A dor também reflete e manifesta de forma exacerbada as manifestações do trauma. Mas as lesões na pele, no dorso, que vocês viram lá, pode ir da região do dorso até abaixo, no meio da coxa, né? Não necessariamente só bateram nas costas do Senhor. O importante era bater. E o que ia acontecer, a história das 39 chicotadas aqui, no Senhor caiu por terra. A gente viu semana passada com o Eusébio falando de manhã, né? Lembra? Um pelotão foi colocado. Se cada um deu uma, né? For mais de... Não dá para ser mais do que 500. Mas vamos lá, imagina que foram 50, 60, 70. Uma só já seria o suficiente. Né? Imagina tudo isso sendo gradativamente, sendo imposta nas costas de alguém que já não teve a noite de sono, nas costas de alguém que já vinha sofrendo. Sabe-se lá o quanto ele se alimentou bem durante a ceia. Se ele se alimentou bem ou não, ele já tinha passado 12 horas até o amanhecer ou a madrugada, já em privação de comida. Fora os insultos audíveis do que estavam se falando, até chegar no flagelo, já tinham batido com varas, já tinham colocado uma coroa, outros detalhes já tinham acontecido. Então, assim, imagina tolerar tudo isso. Eu não tenho ideia da complexão física do Senhor. Será que ele tinha 1,80 m, 110 quilos? Será que ele tinha? Mas se a gente usar por base a população média, 1,75 m, 1,80 m, um judeu, ele era forte. Porque até os 30, o que ele fazia? Ficava inteiro com o pai. Então, assim, Jesus não ficou lá à toa, 30 anos, agora eu vou fazer meu ministério. Não, estava trabalhando, foi estudar, né, teve sua vida normal de um garoto, de um homem judeu dentro da sociedade. Então, provavelmente era um homem forte, um homem que, assim, toleraria um bom embate no braço com alguém. Mas o Senhor, mesmo assim, se entregou e não se opôs a nenhuma dos seus insultos. Né? Tá, isso é século XXI. Por que eu coloquei isso? Será que a gente pode dizer, os romanos eram brutos demais, os caras eram desumanos. Meus queridos, olha isso aqui. Isso é um esporte. Eles se abraçam no final, saem para beber ou para comer juntos, mas antes eles se submetem a essa agressividade. Lá o Anderson Silva levando uma, aqui eu já não conheço, o rapaz com o rosto desfigurado. Não dá para a gente imaginar que a brutalidade só surgiu depois dos romanos. Bom, vocês sabem da Inquisição. A hora que eu fui colocar aqui métodos de tortura, meus irmãos, o que aparece de métodos de tortura da igreja, 1600, 1700, 1800, você fala, não é possível? Bom, hoje a gente já teve do Estado Islâmico, que também nos deixou abismado há 10 anos atrás. Então, assim, não tem por que imaginar que eles não iriam massacrar o nosso Senhor.
certamente iriam ter a oportunidade de assim, fazer uma sessão, descarregar a raiva desse povo judeu que está aqui, causando desconforto para a gente queria estar numa boa e esse povo, esses líderes vêm trazer um homem deles. Então, assim, certamente é algo próximo da brutalidade ou da insanidade, a qual nosso Senhor foi submetido em favor de nós. Se a gente tem isso aqui no século XXI, né, dos lutadores, imagina naquela época o que a gente tem. Cena do filme. Bom, dois soldados estão incólumes ao que estão assistindo, né, no slide de lá. A gente tem uma foto bem documentada da imagem, possivelmente do que realmente aconteceu, e não vejo por que minimizar isso. O peso que o pecado causaria no Senhor seria algo parecido com isso. Se nós, quando convivemos com o pecado e as suas consequências para nós, a gente já fica meio instável, imagina alguém que iria pagar pelos nossos pecados, né? Pouco iria imaginar, fui ser condenado na cruz, estou indo para lá. Com certeza, ou ir até chegar lá, teria muita disciplina. Se nós disciplinamos os filhos por pequenos eventos, né, para que sintam o peso do pecado que cometeram. Bom, aqui eu parei a cena, essa cena aqui, não sei quantos lembram dessa cena. Vocês lembram dessa cena que acontece ali? Ali dá para sair, assim, dá para o estômago dar uma boa embrulhada mesmo, né? O Senhor já não estava aguentando mais, ele já tinha caído aqui de tanto apanhar. Aqui, esses 3 flagelos, eles cravam na pele. Quando o soldado puxa, levanta assim. Levanta a pele, levanta músculo, sai pedaços e segmentos do corpo para os lados. Vejam, a essa altura, o Senhor já tinha perdido muito sangue. Já consideravelmente debilitado. Já quase que entregue, mas resistindo bravamente. Cenas pesadas, terríveis e que a gente pode conseguir imaginar. Certamente foi tudo isso. É que como a gente não tem um paralelo para o dia de hoje, a gente fica, será que foi, não foi? Foi isso aqui. A gente vai dar uma pausa aqui. Até aqui, nos próximos 2 minutos, alguém quer me perguntar alguma coisa? Quer que eu volte algum slide? Eu, como intensivista, tive algumas experiências com pessoas da nossa igreja ao cuidar de alguns entes queridos. Infelizmente, eles faleceram. Então, não sou a melhor pessoa. Se alguém quiser, olha, você cuida da minha sogra, já posso imaginar qual é o desfecho que você quer, né? Eu cuidei do pai de um irmão que tá, cuidei um pouco da Giane e cuidei também do pai do pastor Vladimir. Infelizmente, os 3 já se encontram com o Senhor. Então, se alguém quiser, vamos falar com o Marcos Vinícius? Pense bem. Mas eu estou à disposição, tá bom? Vamos pro café, a gente já volta já. Os 4 evangelhos narram os momentos finais do nosso Deus. O Senhor Jesus, exceto Lucas, que acaba sendo mais detalhado, imagino que seja porque tinha uma formação dentro da área da saúde, a gente fala que ele era médico, então talvez ele tenha ido atrás de mais detalhes e mais informações a respeito dessa performance final do Senhor, né? Aí vocês imaginam assim, se eu estou estressado, porque eu sei que no final da aula eu vou para casa, vou sair vivo, imagina o Senhor que sabia que no final daquilo lá ele ainda está morto. Acho que o estresse físico, mais o estresse emocional, mais o peso do pecado, a gente não sabe o que é isso. Aqui eu coloquei onde estão, está lá em Mateus 27, Marcos 15, Lucas 23 e João 19. Hoje a gente tem assim, o título, né, o Senhor Jesus no banco dos réus. A gente está o acusando como réu de que ele não morreu. Ou outros acusam que ele não morreu. Lá mesmo no livro, em outros lugares eu achei também, dentro do Alcorão, não há o relato. Existe a pessoa do Senhor Jesus no Alcorão, como um grande mestre, um grande profeta, com vários ensinamentos. Mas a expiação feita por ele não existe. E não morreu. Então, o Alcorão não fala da morte como a gente tem. E para nós, a morte é extremamente importante. Para cada um de nós, esse momento final da vida, afinal de contas, a morte faz parte da vida, certo? É o final, né? Para alguns que a gente encara com mais facilidade, o fato de trabalhar com ela, muitas vezes, né, nos deixa um pouco mais frio, a gente ameniza um pouco. Há situações que a gente fica muito sensível,
principalmente quando é adolescente, quando é jovem. A época do Covid foi uma época muito ruim para todos nós, né? Vimos famílias, assim, morrendo os pais, deixando os filhos, morrendo os filhos e deixando os pais que já tinham filhos adultos, os pais voltando a ficarem sozinhos, sem os filhos. A gente viu todas as combinações possíveis, né? Bem, realmente, vimos famílias que estavam estruturadas para o final, vimos um monte de famílias sem estrutura para que alguém falecesse. Quando eu vejo que o Senhor Jesus chorou indo para o encontro de Lázaro, que ele viu aquela comoção da população em volta, né? E o povo fala, olha como ele amava Lázaro. Provavelmente já viu uma opinião diferente. Jesus chorou frente àquela falta de perspectiva e de esperança daquele povo diante do óbito de Lázaro, e o Senhor Jesus chora, talvez por sentir comoção, piedade, dó daquele povo que se descabela frente à morte, né? Como o Marcelo já citou pra gente, e lá fala, né, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, o povo, quando escreveu, né, a respeito dessa profecia, não sabia o que era isso. Esse tipo de morte não existia. A crucificação foi imposta pelo Império Romano, não era uma forma de punição para um cidadão romano, eles morriam de outro jeito, mas para quem não era essa forma aqui. A gente tem a cruz de Santo André, que é em um formato de X, acho que leva o nome por conta disso, né? Existe uma outra que é essa aqui, que ela é só a letra T, chamada comissa, cruz comissa. É diferente da do Senhor, eu tenho a foto dela também. Essa aqui muito parecida, simplesmente ela com uma letra T. E a que a gente mais conhece, que é a cruz que a gente tem, que é a cruz latina. Que é a mais conhecida, a mais usada e a que é perpetuada até hoje. Quando alguém se envereda de fazer na época da Páscoa, né? Sempre tem uns malucos que gostam de se pendurar na cruz, né? Achando que pode se assemelhar ao Senhor Jesus. Algum comentário? Alguém quer aproveitar? A gente está com tempo. A gente pode conversar mais no final, se for o caso, então. Dos instrumentos. Essa coroa de espinhos, uma foto que eu peguei da internet, ela não é simplesmente só colocada assim, e ninguém põe a mão. Ela é enterrada, ela é cravada no couro cabeludo de alguém. O couro cabeludo é extremamente vascularizado. Já vimos pessoas perder boas e grandes quantidades de sangue por lesões em couro cabeludo. Quem já cortou aqui sabe, sangra, 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 e sangra para valer, né? Já vimos pacientes acidentados que às vezes tem uma lesão grave, assim, que a gente fala que levanta o scalp, que levanta assim, chega num choque hemorrágico considerável no hospital. Às vezes o cara só chega com essa lesão, mas assim, pálido, branco, escorado, com pressão baixa, porque sangra e sangra para valer. Então vocês imaginam que assim, a primeira que a coroa já era um motivo de sátira. Não, o rei vai ganhar uma coroa. Tá aqui, ó. Bem cravada. Então, perdendo sangue. Os pregos que a gente tem, em torno de 19 centímetros, né, quase a minha mão, eram pregos consideráveis para transfixar. Apesar de que eu precisava segurar. Né, não podia ser uma taxinha. Então, podemos imaginar tudo isso transfixando. Aqui, então, eu trouxe para vocês, para a gente ver um pouquinho da anatomia, uma aula de anatomia lá do primeiro ano da Faculdade de Medicina, para todo mundo. Por que eu trouxe essa imagem? Por conta de que o prego ele é colocado no antebraço. Então, aqui o desenho da mão, o prego está entrando aqui um corte assim, a gente olhando, né, ossos, músculo, e o prego transfixando para entrar na madeira aqui embaixo. É importante porque assim, ele pega um nervo mediano, que é esse nervo aqui, ó, mais um grossinho que passa bem no meio, que inerva essa parte de musculatura toda e vai inervar parte da nossa mão. Né? A lesão dele causa com certeza não só dor. Imagina assim, quando a gente tem a batida do cotovelo que dá o choque, a gente não pegou ele. A gente pegou o radial, que passa, na verdade ele passa aqui embaixo, ulnar, perdão, passa aqui embaixo e vem inervar esses dois dedos aqui. E fica aquela sensação do choquinho. Choquinho, choquinho, choquinho. Então você imagina agora, no nervo mediano, o choquinho, 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 persistentemente o choquinho. Né? E não só numa mão, na outra também. Então tudo isso causando mais estresse, mais dor, mais reação ao trauma, uma sucessão de eventos depauperando o Senhor e a gente imaginando. Ele já chegou na crucificação, até chegar aqui,
além dos açoites, da perda de sangue lá, ainda caminhou uma certa quantidade. É bem provável que aquele momento que ele cai, que ele não dá conta, ali teve um momento de hipotensão, escureceu a visão e o senhor caiu. E aí vem passando vem cá, ajuda ele a terminar de levar o patíbulo, que é a parte de cima. Carregou, que chama patíbulo, né? A parte onde o Senhor Jesus ia ser pregado, porque é provável que a parte vertical já estava lá, né? Então o Senhor Jesus está carregando aqui a parte que é horizontal. Então, até chegar lá, o sangue já tinha ido, boa parte, já não restava muito. É por isso que o Senhor tem grandes dificuldades de carregar. Ao chegar lá, então, e ainda ser colocado de costas, com as costas toda machucada, de costas em cima daquela parte que vai ficar na vertical, e aí vai sendo pregado, colocado os pregos dessa forma que a gente está vendo aqui, na forma esquemática, o choque o tempo todo, o incômodo, a perda da inervação dos músculos, que são importantes para a sustentação, para quem vai ficar pregado daquela forma. Então, assim, agrega bastante tortura, desconforto, mais resposta imunológica ao trauma, ao estresse. Parênteses. Até hoje, só dentro disso, assim, o paciente fez uma cirurgia. Eu só vi um caso em que, ao se recompor da cirurgia, na resposta ao trauma cirúrgico, um paciente faleceu. Todos os outros que a gente acompanha, que eu acompanhei, eles sobreviveram. Fizeram a resposta imunológica, a gente interviu. E assim, se foi só puramente por isso, 3 ou 4 dias depois, eles melhoraram e foram embora para casa. Só teve um paciente que não resistiu ao que ele mesmo fez por si para se recompor da cirurgia. E acabou falecendo. Aqui no Senhor, a gente tem uma sucessão de eventos. A gente tem uma perda constante de sangue. A perda constante de sangue causa o distúrbio de coagulação. Vou explicar. O que acontece? A gente tem, quando começa a ter um sangramento, onde quer que seja, o nosso organismo, como defesa, naquela região do sangramento, vai formar coágulo para parar de sangrar. Para chegar no coágulo, uma sucessão de outras proteínas que a gente tem circulantes vão sendo consumidas, formam um coágulo e tamponam aquele lugar e para de sangrar. Acontece que a quantidade de sangramento e de proteínas ele é desproporcional. Então, começa a sangrar muito, as proteínas elas são consumidas. Se continua a sangrar, não tem mais. Não dá tempo do fígado recompor. Ao não recompor o sangramento, a gente chama de distúrbio de coagulação por consumo. Consome tantos fatores que coagulam que eles se esgotam. Por isso que vocês às vezes ouvem a gente falar de recebeu plasma. Porque é no plasma que tem os fatores que são os coagulantes. Então, às vezes, ele precisa tomar sangue? O que ele tomou do sangue? Do sangue tem sangue, a parte vermelha, tem plaqueta e tem plasma. O plasma é o que contém. Tá bom? Tudo bem? Vamos fechar aqui agora. Vamos continuar. Bom, depois da parte das mãos, a gente tem a parte dos pés também, né? Que de forma semelhante, um pé sobre o outro, colocado na parte vertical, o prego transfixa. Aqui, a princípio, ele não pega nenhum nervo nobre, como pega lá nas mãos. Mas, se a gente, quando tem uma pedrinha no sapato, a gente se sente extremamente desconfortável para andar, imagina um prego transpassando 2 membros, né, o pé direito e o pé esquerdo, um sobre o outro. Imagina tentar apoiar nisso. Não pensou? Imagina quando você não pode apoiar nos pés, você tem que se sustentar nas mãos. Aqui. Então assim, eu preciso aliviar lá, dói aqui. Aí para aliviar aqui, eu apoio lá. E aí fica esse movimento. Esse movimento durante 3 horas. Tá. Pra gente que estamos aqui agora, a gente consegue fazer o seguinte. Se eu quiser inspirar, ou quando está na academia... Esse sou eu e vocês, porque eu estou com os pés apoiados no chão. Isso é uma coisa. Todo mundo tolera aqui 3 horas. Fazendo... Imagina tendo que ser o inverso. Por conta do não apoio dos pés. Este é o problema. Então, uma vez apoiado nos braços e tentando descansar as pernas, ou porque os pés estão doentes, os músculos ficam tão tracionados que não consegue entrar ar. Então, ele acaba deixando o peso nos braços, pernas cruzadas ou fletidas para tentar relaxar um pouco, pendurado aqui, e a tentativa de continuar respirando. Que é o que essa cena traz para a gente. A dinâmica, a fisiologia de inspirar e expirar.
diferente do que nós fazemos. É contra-fisiológico. Então, após perder tanto sangue, na somação de eventos, agora numa forma não fisiológica, na tentativa de respirar, tentando modular quem dói menos, quando dói, e quando eu vou conseguir respirar e não vou conseguir respirar. A gente consegue entender que o Senhor consegue ainda dizer algumas palavras, né? Tem as frases do Senhor, o diálogo com a mãe, com João, com os que estão pregados ao lado. Mas todos esses causando certo dor, desconforto, perda de sangue, lembrando que o sangue é quem carrega o oxigênio vai faltando, vai ficando pálido, hipotenso, a quantidade de sangue circulante vai diminuindo de forma considerável, agregando cada vez mais sofrimento. Aí a gente consegue entender agora por que dos presos foi quebrado as pernas. Para justamente tirar o apoio dos pés. E aí, pendurados nas mãos, eles não conseguiam respirar. E aí, não respirando, morre por asfixia. O que provavelmente aconteceu com o Senhor. A causa final do Senhor foi tanta exaustão, que ele dá o último brado e para de respirar. A gente sabe, eu dou a minha vida, eu mesmo a dou. Ele tinha a autonomia para doar a sua vida. Mas dentro da fisiologia e da parte médica, diante de tudo que foi se somando, não tem como descer da cruz vivo. Tem? Depois de tudo isso? Me surpreendo também quando alguém fala, ele foi, eu vou colocar isso aqui adiante, foi só uma brincadeira, ele estava disfarçado, não morreu para valer. Poxa, tem tantas evidências de que morreu, tem tantas evidências para o judeu, de profecias até chegar esse momento, e o judeu também não acredita. Então, no século XXI, a gente tem gente que acredita que Jesus não morreu. De que ele não é um marco na história, por isso que estamos em 2024. Que ele não é o idealizador de uma religião que perpetua tanto tempo e com uma filosofia tão diferente. Para finalizar, a gente tinha então... Não a minha aula, calma, tem mais um pouquinho. A gente tem a história, então, da lança. Né? No filme, eu não sei por que tradicionalmente a gente, e eu também até imaginava que seria, a direita. Que a lança teria sido enfiada no tórax à direita, como a gente tem no filme, que é a imagem do filme aqui. Né? Bom, vamos lá. A hora que tá o tumulto lá, tá chegando a hora, a gente precisa descer os corpos, porque vai entrar no sábado, não pode ter essa turma toda aqui, vamos dar um jeito, quebra as pernas de quem está vivo ainda, enfia a lança no Senhor, enfia a lança em Jesus. Ele não vai só, morreu. Bom, o soldado, a lança, se pudesse entrar na frente e sair atrás, era o que ele ia fazer. Então, com certeza, mandou para dentro, voou água e sangue para tudo quanto é lado. O Senhor já estava morto. Que é provavelmente a imagem que a gente tem do desenho. E aí agora a gente vai então para uma parte legal que é a respeito da água e do sangue, né, que tem relatado nos evangelhos lá. Parênteses de novo. Conforme as coisas vão acontecendo e o insulto vai acontecendo, a dinâmica de retorno do sangue para o coração, a parte de sangue arterial, sangue venoso, vai ficando comprometida. E a gente consegue, o coração consegue ir bombeando até o momento que, perdendo sua força, parte do sangue pode se acumular e uma parte que todo mundo nós temos, né? A gente tem veia, artéria e vasos linfáticos. Quando no final da tarde você percebe que as pernas estão edemaciadas por terem ficado muito tempo em pé, não, o retorno venoso de lá para cá foi comprometido, o plasma do sangue extravasa um pouquinho para o subcutâneo e aparece o edema. Porque o vaso linfático não dá conta de trazer de volta. Tudo bem? Até aí, tranquilo, né? O edema é o inchaço dos pés, isso. Obrigado. E aí a gente tem, então, da parte coração-pulmão, algo semelhante, que é essa imagem aqui. Ó. Jogo dos 7 erros. São 2 raios-x de tórax. Aonde está a diferença? Então, aquele raio-x de lá é um raio-x de tórax normal. O raio-x de cá tem uma diferença. Tudo bem? Tá aqui, ó. Essa parte branca. Então, a parte preta é pulmão. A gente não vê, o pulmão tem ar. A gente não vê. O branco é osso.
Aí tem costela, os ossos do arco aqui, costela, ombro tá aqui é a clavícula. Esse aqui vocês vão... Aqui tá o estômago, ó. Isso aqui é ar dentro do estômago. De qualquer um de nós, tá? Se fizer um raio-x em pezinho assim, vai sair. Se tiver com fome, então ela sai um pouquinho maior. Bom, por que eu trouxe essa demonstração? E provavelmente a lança foi enfiada pela esquerda. Porque para sair água, ela tem que pegar aqui, ó, e drenar esse líquido que está aqui, que é o que nós médicos chamamos de derrame pleural, que é uma parte que o pulmão ele é revestido por uma pele chamada pleura. Ele fica lá dentro, protegido por ela. A pleura ela pode acumular líquido, que por deficiência de contração cardíaca, o coração não está funcionando bem, começa a acumular para trás. E o acumular para trás, não sei se o coração bombeia, joga sangue para frente, para o corpo, porque o sangue veio do pulmão após ter recebido oxigênio. Então, a dificuldade de contração do coração faz com que líquido acumule para trás. Para trás é o pulmão. Quantas vezes o médico fala, tá com água no pulmão? É isso. Água no pulmão é quem morre afogado. Porque quem morre afogado tem água no pulmão. Certo? Às vezes a gente usa essa terminologia para que quem não mexe com a ar entenda o que é água no pulmão. Mas quando você água no pulmão, não é o pulmão quem está doente para ter água no pulmão. Quem está doente é o coração. Eu vou dar remédio pro coração para tirar a água que está no pulmão, tá bom? Então essa terminologia, o certo é derrame pleural. Então dentro da pleura, do lado esquerdo, acumulou líquido. Que acumulou pela deficiência no Nosso Senhor, certamente, depois de tanto estresse. Quando ele enfia a lança, ele transpassou aqui e pegou o coração. Saiu água e sangue. Pergunta, tem como sobreviver? Tem. Aqui, ó. Esse cara sobreviveu. Eu não ia deixar de trazer uma facada no coração para vocês, claro, né? Bom, aqui foi uma briga de bar. Esse senhor tem 80 anos, foi em Roraima, eu achei a matéria. Aqui não tem. Aqui chega morto mesmo. Bom, consegue, então, eu só trouxe a facada pela mesma dinâmica. E aqui, ó, é a imagem radiográfica daquilo lá. Para vocês verem que pegou pulmão e pegou coração. Tá bom? Então, dá para morrer de facada no coração? Dá. Se você bater a faca e deixar, a chance de chegar vivo aumenta. Se você bater a faca e tirar, por isso que não se mexe em acidentado. Pergunta. Então, vamos lá. Tem como sobreviver? Se no século XXI, com todos os recursos, a gente já não tem como deixar vivo, a menos que ele chegasse com a lança em algum lugar que pudesse prestar socorro, não podemos esquecer de tudo que já aconteceu até chegar na lança. Não tem como sobreviver. Imagina, enfiou e tirou. Então ele já fez um buraco no pulmão, no coração, tirou a lança, saiu água e sangue. Acabou. E aí a gente tem a conversa com os amiguinhos que não acreditam, né? Os pés não seriam pregados, eles seriam só amarrados. Deixa a credibilidade do Novo Testamento em xeque. E aí, em 1968, alguns arqueólogos encontraram em Jerusalém restos de 36 judeus que foram pendurados também. Lembra, do Império Romano, cidadão não era pendurado na cruz. Outros viravam motivo de diversão. Punha no Coliseu. Né? Então, na invasão do ano 70 depois do Senhor, a revolta de Roma, lembra? Tinha sido até motivo de prenúncio do Senhor, né? Uma das vítimas tinha sido crucificada e encontrou um prego de 17 centímetros enfiado no pé com pedaços de madeira na ponta. Então a gente tem relato da nossa, do século passado, não tão longe, muitos aqui já existiu em 1968, não é o meu caso, de que a gente já tem então os detalhes a respeito de prego no pé, com pedaço de madeira, sabendo da história da crucificação. Tá, numa possibilidade de que realmente não tivesse morrido, como que 3 dias depois ele aparece, assim, recomposto? Como se nada tivesse acontecido. Como se nada tivesse acontecido? Depois de tanta pancadaria? Geralmente, existe um período de tempo, luta MMA, vale tudo, essa que os homens se pegam lá, eles só podem entrar numa nova luta 6 meses depois. Não pode ter um curto tempo. Primeiro precisa se recompor das lesões cerebrais, das batidas, né? Que tem microhemorragias cerebrais. Mas também, até o edema do rosto, o braço, até o cara tá são de novo, vai 3 ou 4 meses de recuperação. Até o cara começar a abrir o olho, né?
Imagina que 3 dias depois o Senhor aparece como se nada tivesse acontecido. Nem Mr. M. Né? Existe uma possibilidade de que os ombros também eram deslocados ou luxados nessa situação de tanto peso, de tanto estresse, de tanto tracionar. E aí, sim, já essa parte da aparência desfigurada, né? E assim, ele apareceu para os seus discípulos e eles reconheceram na hora que era o Senhor. Porque há um versículo que eu vou citar aqui, que é o que o Eusébio usou semana passada também, né? E como, se ele aparece totalmente arrebentado para os discípulos, ele é como a gente. Apareceu fruto de tudo que sofreu. Mas ele parece tão recomposto que é mais um incentivo para os discípulos levarem adiante o que eles viveram durante os últimos 3 anos. Puxa, realmente, está acontecendo aqui é o nosso Senhor ressurreto, não é o Senhor que foi para a cruz, assim, fisicamente falando. Está novinho, tudo recomposto. Trouxe algumas marcas, até mesmo como chancela de que era ele. Não era um disfarce. Tá aqui, ó. Toca aqui, toca aqui. Dá uma olhada, sou eu mesmo. Mas como é o Senhor? Não, sou eu mesmo. É o mesmo corpo que nós vamos ter. Que atravessa a parede e que pode se alimentar, que foi o que o Senhor Jesus fez. Então, sim, cai por terra medicamente, não precisa nem falar de milagre ou da intervenção divina. Cai por terra, medicamente falando, que alguém que sofre tantos insultos romanos, é pendurado na cruz, leva uma espadada no coração e pulmão, é levado morto, 3 dias depois aparece vivo de novo. Outro detalhe. O povo romano, o soldado romano, ele sabia identificar um vivo e um morto. Ou não? Só que os caras não sabiam? A profissão dos caras era matar, era defender, era guerrear. Aí está vivo, está morto, está vivo, está morto. Eles sabiam. A hora que eu chegava lá, não, ele está morto. Não precisa quebrar os ossos. Já está morto. Então eu peguei a cena do filme, né? Está morto. Tirei até da nossa palavra da nossa língua para mostrar. Ele fala, está morto. Não precisa quebrar as pernas. E aí a gente tem, então, eu trouxe são 2 artigos, tem esse. Tem outro artigo que acho que está no livro, né, que é Ele Desce do Jama, que é um jornal bem reconhecido nosso, em que o autor do capítulo, né, do livro que vocês estão usando, ele fala que ele vai numa viagem até uma região dos Estados Unidos para conversar com um cara que só mexe com isso, né, mexe com a parte de fisiologia, medicina legal, e ele vem conversando e surge o artigo escrito a respeito dos momentos finais do Senhor. Pra gente, basicamente, o Senhor Jesus morreu de asfixia. Mas ele entregou sua vida, a gente sabe tudo isso. Mas o motivo final, os momentos finais foram a ausência de oxigênio. O Senhor foi respirando os últimos ares, o sangue foi caindo, o distúrbio de coagulação, a sucessão de eventos, tudo isso levou à asfixia no final de tudo, né? Se eu não me engano, acho que num dos evangelhos eles acham que o Senhor Jesus está chamando, está assim, fora de si, né? Não estava, né? Não estava. É que assim, é uma situação que às vezes a gente vai vendo o paciente ficando com o oxigênio vai ficando baixo no sangue, o paciente vai entrando em confusão mental. Isso é comum a gente ver, mas no caso do Senhor a gente tem a sua plenitude em todos os momentos. O discurso é sempre organizado do Senhor. Essa situação a gente não vivenciou aqui. Existe um outro artigo também da parte médica. É interessante que esse artigo aqui cita esse. Foi bem legal. Porque são de momentos diferentes na medicina. E surpreendentemente, eles são artigos recentes. Os médicos começaram a se incomodar recentemente. Quando a gente fala recente, esse aqui acho que é de 1900 e alguma coisinha. Esse aqui é de 2000 já. Esse aqui é mais recente, 2021. Por que será, né? Que tanto tempo depois, por que será que Jesus morreu? Depois, sim, a gente já tem uma parte médica bem estruturada, de 1950 para cá, essa parte de estudo, literatura, experimentos científicos, todos esses já vêm sendo mais encorpados até a gente chegar hoje, no ano de 2024. Mas havia momentos mais anteriores. Há relatos de artigos só sobre crucificação, não falando especificamente do Senhor Jesus. Aqui eu trouxe 2 artigos que exatamente, dentro da comunidade científica, o que incomoda é Jesus.
Fizeram alguns experimentos com os animaizinhos, colocando os animaizinhos crucificados lá, para eles terem uma dinâmica de como seria, né? Ver o bichinho respirar, como é que ele respirava. É assim que a gente aprende muita coisa, né? Mas chegando à palavra e à conclusão final de que o Senhor Jesus teria morrido por asfixia. Está lá em Isaías 52:14, foi um texto que eu gravei, que o Eusébio leu semana passada. Né? Assim como houve muitos que ficaram pasmados diante dele, sua aparência estava tão desfigurada que ele se tornou irreconhecível como homem. Não parecia um ser humano. Vai dar para você começar a próxima aula, que eu vou terminar aqui, se você quiser, mas a gente gasta um tempo juntos. Afinal de contas, diante de tudo isso que a gente viu juntos aqui, que é impossível realmente que o Senhor tenha sobrevivido e a gente tem fundamentos o suficiente para defender o que a gente crê. Infelizmente, a semelhança do que acontece na Páscoa, no Natal, em que o príncipe deste mundo faz tudo possível para desviar o foco do momento que a gente comemora, que a gente lembra, daquilo que é importante para nós, eu pergunto para vocês, qual destes que morreu? Se é possível desviar a nossa atenção, o Senhor que morreu é aqui, ó, arrebentado, moído por nós. Olha lá, bonito, não? Aquele lá, fortão, não machucou quase nada. Respirando bem, ali tá tranquilo, com as costas apoiadas na madeira. É que assim, a gente tem tantos apetrechos, tantos crucifixos por aí espalhados, pintados, coloridos. Ninguém mostra isso aqui. Isso aqui é o meu pecado. Aquilo lá, que expressão é aquela de sofrimento? Aquilo lá não está desfigurado, como não parece nem gente. É um faz de conta. Aquele lá desceu vivo. Certeza. Acho que eu não citei aqui, eu tinha colocado os essênios, um grupo que tinha na época lá. Existe uma conversa de que os essênios entraram por trás do sepulcro e tiraram o Senhor Jesus desfalecido. Levaram para a comunidade deles. Então, assim, histórias da carochinha de que o Senhor não morreu tem de monte. Marquinhos, e tem a questão também que eles teriam já envolvido Jesus em, acho que é em João, que tem que eles envolveram em mirra, fizeram a parte do sepultamento judeu, né? Embalsamento, né? Embalsamamento, seriam 35 quilos mais ou menos de coisas em volta do corpo, sem dúvida. Bem lembrado. Depois de 3 dias fica seco, duro. Fica sério. Sem contar, meu Marcos, que ficou 3 dias sem cuidados médicos, ele sofreria muita infecção, os prédios eu acredito que não eram tão limpinhos. Não tinha vacina de tétano, né? Certeza. Se a gente estivesse lá, sem cuidados médicos, não tão modernos. Privado de dieta, né? A última foi a ceia, um tempão, 3 dias atrás, bem lembrado, privado de cuidados médicos. Há situações que o Senhor Jesus, por exemplo, essa perfuração de pulmão e coração aqui é incompatível com a vida. Com certeza vocês já viram, e eventualmente, o SAMU socorrendo alguém na rua, ele colocando um dreno do lado direito, aqui assim, ou do lado esquerdo, né? Na percepção do socorrista, houve uma perfuração do pulmão. Aquela condição é mortal. Então, assim, ele precisa fazer aquilo, às vezes, na rua, no asfalto, para que o paciente consiga chegar no hospital. A perfuração e a entrada de ar, de forma errada, né? O ar tem que entrar por aqui, não por aqui, ela mata. É chamada de pneumotórax. Né? Então, assim, essa perfuração também é incompatível com a vida, ainda mais 3 dias, como você bem lembrou. Me ocorreu uma lembrança aqui, bom, esse é um detalhe inquestionável, né? De 3 dias sem comida, escondido lá dentro, não tem como sair vivo e... Não, o duro é sair vivo e como se nada tivesse acontecido, né? Só com 2 buracos aqui, um rasgo aqui. Não tinha como sair vivo. De quanto tempo levava a morte na cruz? Obrigado. Usado pelo Senhor. Eu queria lembrar disso. Lembra assim, quando eles vão lá pedir o corpo, Pilatos, o que Pilatos faz? Mas já morreu? Morreu muito rápido. Não era a expectativa.
A expectativa de que ficar sofrendo, sofrendo, sofrendo. Porque, assim, era uma dor, era um tempo que demorava tanto que os outros 2 presos, por não terem sofrido provavelmente mesmo os insultos, ainda estavam vivos. E era preciso quebrar as pernas para que o peso do corpo impedisse-os de respirar. Porque quebrar a perna, ninguém morre porque quebrou a perna. Quase, né? Quase. Mas essa situação mostra mais uma vez de que quando chega para Pilatos, já morreu? Pô, 3 horas de cruz. Né? Certo? À vontade, a gente tem mais 9 minutos. Alguém quer rever algum slide? As aulas estarão à disposição, as imagens, né? Fabião, tá com o Marcelo no pendrive. Quando quiser, o pastor já chega pro pastor, vocês podem pegar. Esse argumento que não morreu, ele é um argumento mais antigo? Não, ele é mais recente, mas no ano já no século XVIII, 1700, 1800, já começa a ter um pessoal ali na Renascença, já, não, pode ser que ele não tenha morrido, já começa uma conversinha tola de que tirar o foco de tudo que aconteceu. A gente tem ali uma parte da reforma voando baixa, e aí sim, com certeza, viria uma contra-reforma, né? Um pessoal pensando, não, talvez ele possa não ter morrido, já que ele veio para morrer, e essa parte de, eu vou morrer, vou morrer, vou morrer, eu vou morrer, vou morrer, é uma tônica dos 3 anos. Ele vem falando, eu vou morrer, eu vou morrer. Então, qual seria o foco? Tirar o eu vou morrer. Ele não vou morrer, não morreu, não morreu, não morreu. Porque se ele não morre, a fé acabou. Né? A filosofia principal do cristianismo morreu, que é a morte e a ressurreição. Né? Os milagres em si, né? Tudo aquilo lá, né? Lembra assim, se for anotar tudo que ele fez, não vai caber. Eu imagino que aonde ele passava, devia fazer alguma coisa. O que eles deram conta, eles foram registrando. Mas você pode imaginar, né? Quantas coisas. Por exemplo, assim, já que a gente pegou uma parte médica, o que nós imaginamos que tenha sido da mulher com fluxo? Das mulheres, quem já teve mioma uterino sabe que é fluxo. Sangra, né? Fica como uma menstruação ad eterno. Então, provavelmente era isso que ela tinha. Ela devia ter um mioma uterino, que fazia com que ela tivesse um fluxo menstrual quase que constante, e a hora que ela toca no Senhor, o fluxo para, e ela percebe. Né? Então, provavelmente, medicamente falando, o que ela deveria ter era isso. Né? Assim como a história da lepra, né? Que a Bíblia fala, não é lepra, né? Lepra propriamente dita, que cai segmentos do corpo, são arrancados. Eram lesões de pele, úlcera, abscesso, algumas manifestações. A gente nem tem mais hoje. Encontrar uma pessoa com Hansen hoje, né? Mudou-se o termo com a doença de Hansen, com ausência de segmentos, a gente não encontra, porque tem tratamento. A semelhança de tuberculose tem tratamento. Então a gente não encontra mais pessoas com segmentos faltantes. Fico à disposição. Obrigado pelas cobaias que vocês foram. Já estou menos tenso agora. Vamos orar? Deixa eu pegar. Pega aí, já não está tão frio agora. Ainda está frio. Obrigado. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela oportunidade de compartilhar da Tua palavra, de trazer um pouco da ciência para dentro da religiosidade, mas a Tua verdade está acima de tudo e de todos. Nós somos gratos pelo Senhor Jesus por ter morrido desta forma, por ter suportado tudo isto no meu lugar, no lugar de cada um aqui, porque certamente nós já teríamos ficado mortos ali nos açoites. Mas o Senhor, por amor a nós, resistiu bravamente. E jamais saberei o preço do meu pecado. Te louvo pela oportunidade da eternidade. Nos dá um domingo abençoado, sempre com foco naquilo que o Senhor fez por nós. Preserva a nossa saúde, nos faz olhar para Ti e valorizarmos o sacrifício do Senhor Jesus. E é no nome dEle. Amém. Gente, antes de mais nada, aí, obrigado aí, Marcos. Eu achei fantástico. Deixa eu só falar do que a gente vai ver na nossa próxima aula, que vai ser a última aula, tá? Basicamente, cadê? Me perdi aqui. Eu vou falar sem o slide mesmo. A ideia é o seguinte, como eu comentei, a gente está falando aqui sobre a ressurreição. Certo? Ou seja, o foco dessa terceira parte é falar sobre a ressurreição. Como é que a gente prova que alguém foi ressurreto? Não tinha câmera, tá? Na época não tinha câmera, ninguém
foi testemunha ocular da ressurreição. Então, qual que é a ideia que a gente vai seguir aqui? É uma lógica bastante simples. Acho que está todo mundo convencido de que Jesus morreu na cruz, certo? A gente vai olhar a seguir dois aspectos. Primeiro, o corpo sumiu, não está mais no sepulcro. A gente vai ver que ele foi sepultado, tá? Vocês conhecem a narrativa, a gente vai analisar isso daí. De fato, o corpo dele, o José de Arimateia foi lá, pediu para Pilatos, tirou o corpo lá e sepultou. Sumiu, não estava lá. E foi visto muitas testemunhas. Então, apesar da gente não ter um filme lá da ressurreição, alguém que viu o corpo ganhar vida, a gente tem evidências muito fortes de que o corpo sumiu e foi visto por testemunhas. Zero mesmo, ele foi reconhecido. Tá? Então, a hipótese, praticamente a única hipótese, é que ele ressuscitou. Tá? Então, isso é o que a gente vai ver na próxima aula com a conclusão do nosso curso. Lembrando, eu comentei aqui, acho que numa aula, trabalhei numa empresa indiana, tá? E um dos meus colegas, uma vez, sabendo que eu sou cristão e tal, ele me chamou, não, mas você sabe que Jesus não morreu, né? Porque tem uma casa, se você for procurar lá acho que é na Caxemira, tem uma casa que virou um lugar de visitação, que supostamente Jesus, depois que desceu vivo da cruz, foi lá para a Índia e passou os últimos anos de vida dele lá na Índia. Então tem uma casa, se você for visitar lá, tem um lugar, ele fala, se você quiser, você pode ir lá visitar e tal. Né? Mas, ou seja, para muita gente essa é a versão. Tá? E como a gente está vendo aqui, é um negócio que, se alguém parar para pensar direito, cara, não faz o menor sentido. Gente, se Deus permitir, até a semana que vem. Marcos, de novo, muito obrigado, cara. Você enganou bem, nunca deu aula, viu?